Oi, gente, boa noite. Hoje é sexta-feira, tô aqui. Gente, hoje eu vim com uma palavra de Deus, eu tirei em Provérbios, no capítulo 8, né? Eu poderia falar o versículo inteiro, mas eu vou falar o que me chamou a atenção a palavra de Deus, que ele fala assim, é a eternidade da sabedoria, né? O Senhor tudo ele fez, né? E tudo para um fim, né? Nós vemos lá em Gênesis a criação do mundo, né? Deus fez o mundo em cada detalhe. Separou o dia e a luz das trevas, as águas do mar, formou a terra, os astros, né? Os animais, as aves do céu e o ser humano, o homem, a sua imagem e semelhança, né? A criação lá em Gênesis, né? Aqui nós vemos também a eternidade e sabedoria. Deus ele está falando nessa parte que tudo ele fez, né? É ele que construiu a sua obra, né? Desde o início, mas muito mais antiga antes da criação do mundo, né? Então a sabedoria, ela só vem de Deus, né? Ela é uma sabedoria da eternidade, porque ele é o criador de tudo, né? Então ele fala sobre essa sabedoria desde o princípio do começo da Terra, né? Então, coisas que nós não sabemos, né? É coisa de Deus. Mas ele também fala sobre do abismo, ele fala antes, né? Ele fala sobre tudo o que acontece aqui no provérbio, né? No provérbio 8, né? Ele firmou os montes, antes dos montes fossem firmados, ele fala da sabedoria, né? Antes do princípio do pó do mundo, ele fala também como os céus, né? Ele traçava os horizontes sobre a face do abismo. O Senhor fala, tudo é obra dele. Ele é o construtor, ele é o arquiteto, né? Então, e ele firmava as nuvens lá no céu, as fontes do abismo, ele fala no provérbio 8, e ele fala também como ele fixava o mar ao seu termo, ele determinou um tempo para o mar não avançar. Ele firmou ali, o mar não pode ultrapassar. Agora sim, tem às vezes quando dá uma enchente, mas o mar ele tem um limite. Deus colocou um limite, só se for ordem do Senhor para ele ultrapassar, né? E você pode ver que ele vem, tem a maré, tem tudo, mas acontece, mas não que ele vá ainda, porque nós não podemos esquecer que ele fez uma aliança lá, foi Noé, né? Não ia acabar mais o mundo com um dilúvio, né? Vamos voltar lá. Então, desde o princípio do mundo, antes do princípio do mundo, ele já fazia as suas obras, né? Que é a sabedoria de Deus, né? Que nós somos humanos, a gente sabe até um pouco, mas não sabemos tudo, né? Deus não nos revela tanto assim, né? Então, ele fala muito disso, né? Ele é um arquiteto, né? E ele ficou feliz com a obra que ele fez, o mundo, né? O humano, né? Ele fala e ele fala depois sobre os filhos do homem, que Deus fez o homem com amor, né? A criação dele. Nós somos criação de Deus. Ele tem amor por nós, né? Mesmo a gente sendo imperfeitos, né? E ele criou a gente a sua imagem e semelhança. Então ele tem amor à sua obra. E somos nós os homens, né? Criação de Deus. Tudo que há nesse mundo é criação de Deus. Mas aí o Senhor fala na palavra dele. Nos chama-nos a atenção aqui. Aí no versículo 32, no capítulo 8, no provérbio, ele fala assim, agora, pois, filhos, ouvi, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Aqueles que guardam o seu mandamento, ouve a sua voz, né? E os seus preceitos. E aí ele fala, ouve o ensino, olha só, prestem atenção, e sede sábios, e não o rejeiteis, o ensino que o Senhor nos dá. Porque se ele é dono da criação, ele é o arquiteto do mundo, ele tem a sabedoria da eternidade, mas se a gente ouvir Deus, ele concede a sabedoria para nós, o conhecimento da vida, para a gente saber lidar com as situações, porque às vezes nós estamos diante de provas, mas Deus tem que nos dar sabedoria, nós temos que pedir sabedoria e discernimento para Deus, assim como Salomão, falei no anterior, para a gente poder saber lidar com as situações, porque às vezes a gente acha que toda situação da nossa vida não tem assim um desfecho, uma solução, mas tem, se a gente confiar na sabedoria que vem de Deus, ouvir a palavra do Senhor e prestar atenção nos ensinamentos dele. Tem solução para tudo na vida, tem solução. Se nós colocar Deus em primeiro lugar e a nossa fé em Deus tem solução, ele vai nos ajudar. Ele não vai deixar, porque se nós somos criação dele, ele é sábio em tudo que faz,
Com certeza, a situação que você vai passar numa prova diante da situação, se você não se desesperar, não tomar nenhuma decisão precipitada, né, diante da situação que você está passando, vai haver a solução da parte de Deus. Mas se fazer qualquer coisa errada, aí a coisa vai se complicar, ou vai se enrolar cada vez mais, ou ficar pior, ou até tem muitas vezes até a morte, né? Ele fala. E ele fala também, feliz é o homem, olha só o que o Senhor fala, aleluias, que dá ouvidos, né, dia a dia às minhas portas, né? Quer dizer, esperando a zombeira da minha entrada, aqueles que estão esperando no Senhor. Todos nós estamos esperando em Deus, né? Primeiro estamos esperando a salvação de Deus, que é a promessa de Deus sobre nossas vidas, né? Ele vir, voltar e nos salvar. E também a salvação e a promessa de Deus sobre nossa vida, aquilo que também Deus colocou no nosso coração, aquilo que nós desejamos, assim, nosso sonho, alguma coisa, a Deus. Então nós também estamos esperando em Deus. Temos que confiar no Senhor. Temos que esperar no Senhor e ter fé, ser como os montes de Sião, não se abalar diante da situação, das afrontas que nós estamos passando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Dá um amém aí. Então, e porque o que acha a vida, ele fala, aleluia, no 35, no versículo, porque aquele que acha a vida alcança o favor do Senhor. Então, aquele que busca o Senhor, que é obediente ao seu ensinamento, que ouve a palavra de Deus, entra, porque a palavra de Deus não é só falada, ela tem que entrar no nosso coração. Nós temos que ter essa consciência de que nossa palavra tem que estar sempre quando você fazer qualquer situação que acontecer na nossa vida, você tem que pensar na palavra de Deus. O que fala na palavra de Deus? Eu sempre penso assim, será o que Deus acha, né? Será que tá certo, né? A gente tem que refletir o que Deus está falando. Nós temos que estar buscando a Deus, então nós temos que ter esse conhecimento da palavra dele. Nossa, a palavra de Deus não volta se não ser cumprida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós temos que confiar no Senhor, aleluia. Porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre, né? Então Deus tem promessa, Ele quer realizar os seus sonhos, a sua vontade. Independente do que você está desejando, que você está batalhando também, Ele quer. Ele vai fazer aquilo que te agrada, Ele vai agir no seu favor. Ele vai tentar resolver a situação que você esteja passando hoje, irmão, amém? Você tem que crer, assim como eu também estou crendo, né? Eu estou passando uma prova muito grande, mas eu estou vencendo em Cristo, porque eu sei que Deus está me ajudando. A força que está vindo não é do homem, é de Deus na minha vida. Se eu estou de pé agora, nesse momento, é Deus que está pondo de pé para mim fazer as minhas obrigações. Todo dia eu peço, Pai, me ajuda hoje, eu preciso do Senhor, me dê força, me dê ânimo, me dê alegria. Eu não posso cair, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho que ser forte, tenho que ser perseverante na fé. Então hoje precisa buscar Deus, tem que ouvir a sua palavra. Ele está aqui hoje, está falando para mim, para você. Se você aquele que acha ele acha a vida, porque você acha ali a sua força, seu refúgio, ele é o seu auxílio, é ele que sabe o que você necessita, é ele que sabe o que você está triste, como anda seu coração, né? Deus conhece o nosso interior, conhece como somos por dentro, né? E muitas vezes a gente ignora, né? Que acha que lá fora vai resolver alguma coisa, ninguém resolve nada. Quem resolve aqui na nossa vida é Deus. Outras coisas, claro, todo mundo vai no médico, claro, tem que fazer o diagnóstico, mas se você tiver fé, quem cura é Deus, né? Então nós precisamos de Deus em todo tempo e a todo instante, né? É essencial na nossa vida. Nós temos que buscar a nossa vida, a fonte de vida é o Senhor, é Ele que nos dá vida, dá força para continuar e lutar pelos nossos sonhos, porque Deus tem promessa. Ele está falando aqui, se você achar a vida, você vai alcançar o favor de Deus sobre a sua vida. Nós vamos alcançar a graça que nós necessitamos. A situação que nós estamos passando, irmão, aleluia. Nós vamos sair dessa, nós vamos sair vitorioso. Porque Deus vai nos honrar, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dá glória aí, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então vamos confiar no Senhor, nessa sexta-feira abençoada, né? Uma sexta-feira linda, maravilhosa. Oh, obrigado, meu Pai, por essa sexta-feira linda, abençoada que o Senhor nos proporcionou, aleluia. Então, mas aquele que peca, agora ele fala, uma advertência, e aquele que peca contra mim, aleluia, violenta a sua própria alma, violenta a sua própria alma. E todos os que me aborrecem amam a morte, aqueles que não obedecem, que não fazem as coisas de acordo com a palavra de Deus. Deus não gosta, aborrece o Senhor e pode levar à morte.
Então nós temos que confiar no Senhor, buscar o Senhor de todo o coração, ter fé e fazer as coisas que estão dentro de acordo com a palavra de Deus. Não desobedecer, não zombar da palavra de Deus, não zombar daqueles que pregam os irmãos e irmãs do Senhor. Existem homens, mulheres de Deus que estão aqui pregando a palavra, o evangelho do Senhor para levar a salvação, libertação, cura, e muitas pessoas estão abatidas, caídas, e a palavra de Deus vem para nos levantar o ânimo da alegria, da vida, a esperança do nosso coração, porque Ele é isso, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Aleluias, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós temos que confiar no Senhor, buscar o Senhor Jesus e quando se pode achá-lo, aleluias. Ele fala nessa sexta-feira, então vamos confiar no Senhor, agradecer a Deus pela vida, pela graça todos os dias, né? Ser obedientes ao seu ensinamento, à sua palavra, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus abençoa a nossa vida, Deus vai fazer algo para acontecer na nossa vida, se nós confiar, irmão, aleluia, você tem que ter fé e confiar em Deus que vai mudar. A prova não é a morte, né? A prova é só um processo que nós temos que passar. Deus também testa a nossa fé, talvez muitas vezes permite que o inimigo também, ele ataque a nossa vida, mas faz parte também porque ele quer dar resistência para você, para saber se você é fiel à sua palavra, está buscando de verdade, né, de coração, não está indo para outros caminhos, se corrompendo, pecando, né, buscando coisas que estão fora de Deus. Então, se eu confiar em Deus, hoje ele fala na sua palavra, então ó, vamos prestar atenção aqui que ele fala, vamos lá, que os filhos ouvem a sua palavra, e aqueles que guardam os seus mandamentos serão felizes. Ele fala assim, né? Porque guardarem os meus caminhos, né? Felizes aqueles que guardam meus caminhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E feliz é o homem que me dá ouvidos, né? Dia a dia as minhas portas, quer dizer, ouve a sua palavra do Senhor, né? Ele está à porta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esperando as ombreiras da minha entrada. Nós estamos aguardando a vinda do Cristo, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, vamos buscar, vamos tentar lutar, levar a palavra para aqueles para se salvar. O nosso objetivo de pregar a palavra de Deus é levar a salvação, né? Para você não, sei lá, quando vir Deus aí, a gente não falar, meu irmão, Senhor, ninguém falou de Deus, ninguém pregou para mim. O evangelho vai ser espalhado para o mundo inteiro, está na palavra, já é profecia. Ele tem que ser pregado. Quando Deus vir, o evangelho vai estar no mundo inteiro pregado. Ninguém vai falar assim, nunca pregou, não para mim não. Pregou sim. É que você não ouviu, não deu ouvido à palavra do Senhor, aleluias. E também tem uma coisa, e Deus ele fala assim, que porque o que acha a vida, quer dizer, acha ele, né, a vida, ele é a vida, ele é a nossa vida, né? E você alcança o favor do Senhor. Quantas pessoas estão precisando de alcançar o favor do Senhor aqui? Eu estou precisando. Você está aí, irmão? Amém? Aleluia? Eu estou precisando achar o favor do Senhor na minha vida, sabe? Eu preciso de uma graça de Deus na minha vida, sobre a minha casa, minha família, né? Mas eu já recebi a graça, porque a graça é de estar a presença de Deus sobre a minha vida. Já é um favor do Senhor, aleluia. Ele está me ajudando o tempo todo. Mesmo diante das situações financeiras, da prova, da saúde, da doença, mas Ele está me fortalecendo. Eu já alcancei a graça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já alcancei a graça, que é o quê? É a presença, a fortaleza que Ele me dá, força para mim continuar. Então, nós temos, todos nós precisamos de um favor de Deus, não é verdade? Mas esse favor, basta a gente crer na palavra, confiar no amor dEle. Deus, ele não deixa ninguém necessitado. É a gente que faz as coisas erradas, passa por situações porque a gente entra em desespero, fica ansioso, não põe o que deixa nosso coração na mão de Deus. Às vezes fazemos coisas erradas, buscamos Deus em lugares errados, né? Ou precipitamos em algumas ações, as coisas que nós acontecemos no dia a dia. Então, é como se nós não confiássemos no Senhor, né? Mas Deus não desampara filho nenhum, Ele nos ama. E nós somos obra dele, criação. Ele acabou de falar em Provérbios, nós somos obras da sua criação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre ser louvado. Meus irmãos, desejo um fim de semana abençoado. Tenham uma boa noite e fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus. Compartilhem, comentem, aleluias, e se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, tá? E eu desejo um fim de semana abençoado e que Deus, essa palavra de Deus, entre no seu coração, confia no Senhor, tenha fé, porque Ele é dono de tudo, Ele criou tudo para o fim, né, de todos nós, para
é a obra dele, a alegria dele criar o mundo. Ele fala na alegria de ter criado o mundo, né? Então nós somos obra, ele criou, nós somos filhos de Deus, né? Não importa se nós, dependendo da situação, o que a pessoa é na vida, ele ama nós como somos. É por isso que ele fala que a gente vivemos no mundo, ele fala assim, não é chamar os justos, e sim os pecadores. Esses precisam, é esse que veio buscar, que quer salvar. Não é os justos, são os pecadores, aqueles que não conhecem, que ignoram, que zombam. É isso que Deus quer que nós chame para vir para junto dele, né? É a salvar essas pessoas, né? Que não conhecem, né? Esse Deus maravilhoso que a gente se apaixona só de falar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Aleluias!